Sou Silvana Vasconcelos, empresária, atriz e compositora. Estou aqui para desejar a todos da TV Relacionamento um Feliz Natal. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um convidado que vai nos falar muito sobre gestão. Celso Pazzola, gratidão, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para essa troca de ideias. Perfeito. Celso, só conta um pouquinho para os internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como foi a escolha da profissão. Vamos lá. Nasci em São Paulo, na capital, dentro desse grande forno que é São Paulo. Comecei em 80, eu sou da turma dos anos 80, nossa, aquela turma dos anos 80. Em setembro eu faço 42 anos de profissão, só trabalhei em recursos humanos. Que bacana! Quando comecei jovem, como jovem aprendiz, na época menor aprendiz, eu arquivava cartão de ponto dentro das empresas, dentro de recursos humanos, e marcava audiência trabalhista. Como surgiu a oportunidade? Foi até um caso que na época dos anos 80, meu pai, um metalúrgico, o sonho dele era que eu fosse um metalúrgico e trabalhasse em grandes indústrias. Sim, esse é o sonho, pai, filho. E eu fui fazer prova no Senai. Ok. Como todo jovem da época, era grande, até para os jovens que vão assistir, o Senai era a indústria em São Paulo, na capital, era muito forte. Exato, é muito forte e outra, cursos profissionalizantes fantásticos. Fantásticos, um nível muito alto. E da turma de 6 amigos, eu fui o único que não passei no teste. E eu voltei para casa muito chateado, falei, poxa, não é possível, né? E minha mãe, muito sábia, que hoje não está mais entre nós, mas sempre olhando por nós, todos, ela falou, não, meu filho, ela sempre foi muito, eu puxei um pouco esse lado. O lado de gente, né? Aquele emocional e com muita inteligência emocional. Ela falou, não, meu filho, não fica triste não. Eu sempre soube que você não tinha muito jeito para trabalhar em indústria. Sua habilidade manual ela não é tão precisa, e ela acertou, realmente nunca foi. Você tem assim um jeito de trabalhar com papéis de administração, você é muito organizado, você se comunica muito bem, né? Nessa época eu tinha 13 anos, para 14 anos, né? E eu fui, ela me pagou um curso no SENAC, lá na 24 de maio, que existe até hoje. E eu peguei paixão pela burocracia, pela administração de empresa. Então, a minha formação é administrador e depois... Legal, isso eu falo. Pessoal, na época que o senhor está falando, não tinha computador, não tinha nada, tá? Papel mesmo. O arquivo, a pasta AZ, os arquivos que você puxava, colocava os processos lá dentro, depois tinha que buscar e pesquisar. E tinha máquina de escrever, porque eu fiz um curso de datilógrafo, é uma honra. Eu tenho um certificado de datilógrafo. Eu também fiz. E foi tudo, foi ali que tudo começou. E eu comecei a procurar emprego e consegui numa empresa uma grande loja de parafusos. Ela fazia e vendia parafusos, porcas, extratores de Santo Amaro. Entendi. E eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente no escritório, mas na área com a contabilidade. Então eu que preparava os cartões de ponto, arquivava, e eu fui pegando paixão. Eu comecei a perceber que eu gostava de pessoas. Que bacana. Lidar com pessoas. E foi indo, me formei em administração, depois fiz a parte de pós-graduação de recursos humanos, psicologia organizacional. Estou aí há 42 anos e há 20 anos com a minha consultoria. Desenvolvi minha própria consultoria, trabalhei em grandes empresas multinacionais, depois dessa primeira empresa. E há 20 anos atrás desenvolvi a BAS, que é uma consultoria de recursos humanos, e presta serviços para diversas empresas no Brasil todo, e até na América do Sul. E
estou aí até hoje desenvolvendo e construindo gestão de pessoas. Ô Celso, na realidade, mesmo quando você era funcionário de empresa, você era empreendedor. Ou seja, o que você fazia lá dentro era como se você fosse fazer um negócio para você. É lógico que você fazia para a empresa, mas você gostava de fazer, era como se você estivesse fazendo um negócio para você, e aprendendo sempre. Então, quando surgiu essa necessidade de você trabalhar por conta própria, como empreendedor, você já sabia todos os caminhos que você tinha que trilhar. Sim, o aprendizado do empreendedorismo, ele veio até... A gente fala da liderança, né? A liderança tem é muito importante, um grande líder. Eu tive um primeiro líder que foi Valdemar dos Santos, e ele sempre dizia: empreenda, não necessariamente no teu negócio, mas na tua carreira. E aí eu fui empreendendo na carreira e percebi que eu peguei gosto de ter algo, empreender, desenvolver. E foi quando há 20 anos atrás, em 2004, 2004 eu desenvolvi a empresa e cheguei para a presidente da empresa que eu trabalhava, que era uma exportadora, e falei que eu ia empreender. E eu gosto de empreendedor, inclusive lembro que ela até me deu 2 salários a mais de bônus para me ajudar no investimento da minha empresa. Então eu sou muito grato com as pessoas todas passaram na minha vida, todas, meus professores, meus gestores, e sempre alguns eu ainda o encontro e tenho uma honra muito grande. Então aprendi bastante do empreendedorismo. E é o que eu passo hoje nas faculdades. Hoje eu dou aula, também ministro aula em universidades e faculdades, e é o que eu procuro passar para os jovens, esse lado empreendedor. Maravilhoso. Ô Celso, e aí você foi além da teoria da administração e começou a ver que a inteligência emocional é uma coisa que precisa ter um destaque importante, e essa parte de humanização nas empresas faz toda a diferença. Total. Você saber controlar as suas emoções ajuda muito a você se adaptar rapidamente no ambiente. Então, hoje o mundo antes já era um desafio, hoje muito mais, onde você tem que ter estar preparado para desafios bons e não tão bons. Então a inteligência emocional nos ajuda a manter sempre serenos e tranquilos para determinados assuntos, e outra, até mesmo interpretar a dor do outro. Então isso ajuda muito nessa composição com o empreendedorismo, com a aula, com consultoria. Ô Celso, nesse mundo agora que você tem assim, com mais veemência casos de assédio, seja assédio moral, assédio sexual, discriminação, está um pouco mais difícil, para fazer a gestão disso. Está. O assédio moral, o assédio sexual sempre teve, mas não tinha tanta evidência. Assim, tinha muita vista grossa. Exatamente. As próprias, o conhecimento das pessoas eram muito mais reduzidos, então isso não ia muito longe. Porém, nos dias de hoje, o assédio moral ele tem um impacto muito grande dentro de uma empresa, dentro da sociedade como um todo. E quando eu falo de assédio moral, assédio sexual dentro de empresa, se fala muito em legislação, punição legal. Eu gostaria de dar 2 passos antes. Acho que nós deveríamos tratar, em primeiro lugar, a dignidade humana. E isso para controlar é muito difícil, porque isso vem do ser humano. Então as empresas devem fazer um trabalho muito grande de conscientização de quanto uma pessoa pode ser ferida e onde pode levar aquela pessoa a ter até doenças psicológicas e até doenças mesmo cardíacas, depressão. Então eu já conheci vários casos. E para controlar isso, a empresa tem que ter um domínio muito grande de ambiente, de clima organizacional. Estar atentos e as lideranças estarem preparadas para identificar rapidamente isso. Ô Celso, ainda tem, por mais que se fale e se escute, aquele negócio de
evitar chamar a atenção da pessoa em público, né? E quando for elogio, aí sim fazer em público. Existe, claro, até por uma questão do ego das pessoas, e moralmente, né? O elogio próximo dos colegas dá exemplo. Exemplo do quê? Exemplo que aquela pessoa é um exemplo, e exemplo que a liderança ou a empresa reconhece os bons modos, ok? E o chamar a atenção distante também é uma forma de respeito, porque você não expõe a pessoa a situações vexatórias. Então, isso existe, né? Agora, é muito importante fazer um adendo, e as pessoas me perguntam: então quer dizer que eu não posso chamar a atenção ou cobrar um trabalho, que isso é assédio? Não, não é o cobrar, é a forma de cobrar. Então, acho que existe, uma linha muito tênue e que deve ser combatida e respeitada dentro de ambiente de trabalho. Perfeito. Celso, gratidão aí. Eu que agradeço. Foi riquíssimo o que você trouxe. Você pode deixar seus contatos, por favor? Nós vamos escrever lá também. Claro. Minhas redes sociais, o Instagram é @CelsoBazola, LinkedIn Celso Bazola, Face Celso Bazola, YouTube Celso Bazola, e o site da minha consultoria é www.bazz.com.br. É só me procurar, podemos aí falar sobre diversos temas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico profissional, Celso Bazola. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.